bem? Boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Que o dia de hoje, que a nossa live de hoje, que este encontro de hoje seja poderoso, traga frutos de inquietações, de reflexões, né? Que o nosso encontro de hoje seja um encontro que tenha um grande poder de nos trazer o novo para o nosso pensamento, para as nossas ações, para as nossas emoções. Gente, hoje estamos no nosso 11º dia deste desafio. Que é composto de 28 dias. Por quê? Porque é este tempo que nós precisamos para nós transformarmos a nossa emocionalidade e fazer com que ela mude um padrão e a partir daí nós possamos começar a agir diferente, a agir de forma diferente. Então, se estamos falando de educação dentro de um processo de desenvolvimento humano, nós não poderíamos e nem poderemos falar disso talvez uma vez, né? Porque é como a chuva, né? Que cai, escorre e vai embora. Né? Ela molha até um pouco, tem uma profundidade, mas ela vai embora, né? Então falar de algo que tem uma profundidade a ponto de necessitar de uma transformação, nós temos de atingir a profundidade emocional necessária. E para isso, então, 28 dias. 28 dias nos nutrindo, né, de alimentos, de conteúdos que podem trazer a possibilidade de nos deixar fortes, de nos deixar sarados, transformados, ressignificados dentro deste processo. Por isso, então, deste desafio ser 2.0, né? E por isso dele ser 28 dias. E aqui já está o nosso tema de hoje, né? Eu coloquei hoje para vocês, eu coloquei hoje, né, para vocês e está fixado aqui. Como estimular, né? Como se estimula o desenvolvimento emocional do seu filho? De que forma nós estimulamos o desenvolvimento emocional dos nossos filhos? Gente, nós vamos assim, bater de cheio de novo e propositalmente dentro deste tema que é de uma importância gigantesca quando nós falamos em educação. Quando nós falamos em desenvolvimento humano, quando nós falamos na nossa humanidade, né? Naquilo que nós queremos transformar dentro da gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Vocês estão me vendo bem? Tá tudo bem? Parece que aqui acho que é somente no YouTube, né? Que os comentários não estão, mas ok, daqui a pouco volta ao normal. Tá todo mundo me vendo bem? Tá ouvindo? Não está cortando, embaçado? Posso dar sequência? Gente, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Tá vendo esse aviãozinho? Esse aviãozinho aqui no Insta? Esse aviãozinho que tem aqui embaixo? Gente, se vocês quiserem, se vocês neste momento tiverem alguém que vocês desejam que estejam
nesta live, vocês poderão, tá bom? Vocês poderão colocar, vocês poderão mandar. Gente, só um minuto, porque assim, ó, eu vou ter que encerrar aqui no... eu vou ter que encerrar e começar uma nova transmissão, gente, uma nova transmissão aqui no YouTube. Eu não sei o porquê. Olha que engraçado, né? Tecnologia tem dessas coisas. Nós eu sempre começo, né? Sempre tenho começado a live com uma música. E aí, essa música, o YouTube hoje não aceitou. Então, eu estou tendo que começar novamente, né? Vou ter que começar novamente. Só um minutinho. Começar novamente no YouTube, tá, gente? Tecnologia. Tecnologia que às vezes a gente acaba tendo que reorganizar, né? Pronto. Já estamos aqui de novo já estamos ao vivo aqui no YouTube. Gente, me perdoem, mas eu não poderia deixar de fazer isso, tá? Caiu a conexão do YouTube e eu não ia deixar o pessoal do YouTube sem, né? E eles estão... eles começaram a me mandar mensagens e o YouTube me sinalizou. Bom, então, o tema de hoje será: como se estimula o desenvolvimento emocional do seu filho? Sabe qual é a resposta? Uau! De imediato para você? Estimulando o meu desenvolvimento emocional. Somente conseguiremos estar neste processo de desenvolvimento emocional do nosso filho a partir do momento em que nós temos o nosso processo emocional estruturado. Nós temos o nosso processo emocional qualificado para que isso ocorra. Nós falamos em outros vídeos da importância do acolhimento, né? De nós acolhermos as nossas emoções. E nós vamos dar sequência desse acolhimento, porque é exatamente este acolhimento que será o ponto de estímulo para esta emocionalidade. Se nós pudéssemos, né? Se nesse momento eu dissesse para vocês, né? Se nós pudéssemos agora dar um nome, escolher um nome para representar com uma palavra, né? A nossa emocionalidade, sabem que nome eu daria? Qualificação. Exatamente, qualificação, porque o papel ou os papéis da nossa emocionalidade é justamente isso: qualificar os ambientes, os eventos, as situações, os nossos padrões, tudo aquilo que nos pertence, que nos faz agir. Ou seja, então, se eu pudesse dizer uma palavra que representasse com poder, com potência, a palavra emocionalidade ou a palavra emoções, seria exatamente essa: qualificação, no sentido de dar qualidade, porque é exatamente isso.
E hoje eu trago para você esse dado novo, né? Esse dado que soma a todos os conteúdos que nós estamos construindo, né? Porque quando nós paramos e olhamos, pensamos, refletimos, né, sobre as nossas emoções, nós estamos pensando e refletindo sobre sobre a qualidade daquilo que nós oferecemos, nós damos para a nossa vida nos momentos, nos eventos que nós vivemos. Ou seja, se é na tristeza, se eu estou vivendo um momento de tristeza, um momento de uma situação que envolva, por exemplo, um estado de saúde. Vamos pegar agora, né, este momento que nós estamos vivendo, tão falado, né, tão propagado pela mídia, enfim, que é a situação do corona, né? O estado, a emoção que isso gera provoca um estado interno chamado histeria. Ou seja, vocês percebem que a emoção, ela dá qualidade àquilo que nós somos, ao que nós somos, ao que nós sentimos, ao que nós fazemos, aquilo que está, né, na nossa vida. Muitas vezes, quando nós olhamos para um ser humano, para uma pessoa, seja ela a criança ou seja ela o adulto, e ela está insistentemente dando qualidade para a emoção, né, dela, para aqueles eventos mais nostálgicos, tristes, quando nós insistimos e vemos isso, precisamos colocar então um óculos, gente, de aumento, com uma luz potente, para nós entendermos exatamente o que quer dizer e o que significa esta qualidade que nós estamos dando, né? Por isso que quando nós falamos em processo de desenvolvimento humano, nós entramos de cheio numa profundidade tão grande, mas tão grande, porque nós mexemos com aquilo que nós somos. Nós mexemos com o que nós somos, com quem nós somos, com o que nos move, nos mobiliza, nos leva ou nos paralisa, né? Então, de que forma eu estimulo o desenvolvimento emocional do meu filho? Estimulando o seu desenvolvimento, tendo autoconhecimento. Enquanto mãe, enquanto pai, não existe. Nós não damos aquilo que nós não temos, né? Então, se você não tem, se você não consegue, se você não tem este autoconhecimento, como é que você conduzirá então o seu filho ou a sua filha? Então, a melhor ou a maneira de estimular o desenvolvimento emocional do seu filho é você, mãe, é você, pai. Ok, é claro que a partir daí as situações, elas vão se desdobrando, elas vão se ampliando, elas vão se potencializando, mas elas começam aí. Então hoje, embora nestes dias todos, né, nestes 10 dias que já falamos, nós falamos, trazemos o conteúdo, mas esse conteúdo ele tem um endereço, né? Ele tem um endereço, que são os nossos filhos. Ou seja, hoje este conteúdo especificamente, ele tem um endereço, que é você.
mãe ou o que é você, pai. Se o teu desenvolvimento emocional não estiver afinadíssimo, se ele não estiver acolhido, se ele não estiver qualificado, você pode fazer o que você quiser, você pode ler, você pode fazer cursos, você pode buscar N situações que sempre haverá um desencaixe, porque você não vai conseguir de forma alguma, você não vai conseguir desenvolver. Olha que interessante, eu atendo uma pessoa, uma família, né, na verdade, em que quando eles chegaram até mim, eles chegaram por razões de comunicação. Não havia uma comunicação. Eles não conseguiam se comunicar. Na verdade, não é bem isso, não conseguiam, claro, todos nós conseguimos, de um jeito ou de outro, mas a maneira como eles estavam se comunicando era através do berro, do grito, não havia o olhar, não havia essa conexão. Quando nós começamos a desdobrar essa situação, começamos a entender que não conseguiam de fato se olhar ou se olharem, não conseguiam se ouvir e não conseguiam falar, porque dentro do processo das emoções, dentro da emocionalidade, havia uma qualidade e uma condição com tanta deficiência que não poderia, tinha de ser protegido pelo berro, pelo grito, porque senão seria uma presa fácil de ser identificado. E mais ainda do que isso, esta qualidade da emocionalidade, ela era tão difícil de ser aceita, de ser entendida, de ser enfrentada, que ela não podia nem sequer chegar perto, de tanto que doía, né? Claro que eles sabiam, eles tinham um certo conhecimento de tudo isso, né? Havia sim uma certa compreensão de tudo isso, né? Por isso é que eles protegiam também com tanta força. E a partir do momento em que eles foram se fortalecendo, se descobrindo e entendendo que humanamente, enquanto mãe, enquanto pai, eu posso fraquejar, eu posso errar, eu posso não saber, eu posso fazer errado e está tudo bem. Porque nem eu como mãe, nem você, nem ninguém no mundo nascemos sabendo. Nós vamos olhando, né, aprendendo com as pessoas e vamos, a partir do momento que nos tornamos mãe, a partir do momento em que entramos neste universo de filhos, nós vamos usando as nossas ferramentas que faz parte desta emocionalidade. Então, esta emocionalidade é recheada de ferramentas que nos potencializam para que nós possamos acelerar ou brecar o desenvolvimento, o meu e o do meu filho, porque não tem como, né? Se eu não estiver em pleno desenvolvimento,
Como que eu desenvolvo meu filho? E isso faz parte de uma lógica. Por exemplo, gente, peraí que eu virei aqui o meu tchararã. Eu virei. Eu virei. Eita. Eu virei, agora eu não consigo desvirar. Muito bem, muito bem. Olha só, gente, onde eu estou. Com o carrinho, né, do meu neto. E aí, a gente, tcharam, desvira. Olha só que interessante. Hoje, tecnologia tá me testando, né? Mas, enfim, e é isso, né? Nós, enquanto seres humanos, né, enquanto aquele que aprende, né, aquele que faz com que a aprendizagem ela seja uma conexão entre a razão e a emoção, ou seja, entre aquilo que eu sei e aquilo que eu não sei, aquilo que está dentro daquilo que eu domino, da minha razão, do meu contexto, dos meus conteúdos, e aquilo que não, aquilo que eu não domino. Ou seja, esta distância, é nesta distância que eu qualifico a emocionalidade. É nesta distância que eu qualifico e coloco o desenvolvimento, né? Potencializo esse desenvolvimento para que as coisas cresçam, evoluam, se desenvolvam, encontrem de fato, né? Então, se nós pararmos para pensar, dentro do papel que é dar qualidade àquilo que faz, dar qualidade ao evento de agora, ao evento de hoje, à rotina de hoje, às adversidades de hoje, aquilo que comumente acontece na minha vida, ok, mas e aquilo que está chegando agora, né? E que eu não domino, que é novo. Então o papel das emoções e o desenvolvimento, ele vem e entra neste espaço, e aí ele se desenvolve. Gente, tá fazendo sentido para você? Como é que isso chega até os seus ouvidos? Como é que isso está sendo processado aí dentro de você, né? Porque assim, é um tema complexo, né? Mas é um tema fascinante ao mesmo tempo, porque nos mexe com as nossas estruturas, não é? É um conteúdo que nos dá a possibilidade, de fato, de olhar e falar, peraí, então quer dizer que talvez eu possa admitir com mais leveza alguns erros. Pode ser que eu possa levar a vida, conduzir a vida com um pouco mais de leveza. Porque sendo assim, então eu conseguirei acolher melhor as emoções, conectar melhor aquilo que as minhas relações, né, dentro deste processo, reconhecendo, né, quando algo está de fato produzindo e me trazendo com uma potência de transformação ou não. Porque muitas vezes nós vivemos dentro deste processo e nós passamos por situações de tristeza, ou de medo, ou de raiva, ou de alegria, ou de inveja, ou de ciúme,
e muitas vezes a gente acaba não reconhecendo, e o não reconhecimento muitas vezes nos colocam no, sabe aquele pesão na consciência de falar, puxa vida, não deveria ter dito, né? Não poderia fazer, ou deveria saber, deveria, e não, muitas vezes é simples assim. E esse ser simples assim não significa que seja raso, não significa que seja de qualquer jeito, não significa que eu encare de uma forma mais irresponsável, mas a responsabilidade de encarar, de entender, de me compreender e de admitir, de trazer qualidade para isso, me traz leveza, né? Porque negar a existência deste desenvolvimento, negar muitas vezes algumas situações mais complexas neste desenvolvimento, é como se nós negássemos a nossa humanidade, a nossa vida humana como seres humanos, como pessoas que somos. É como se nós negássemos isso. Ou seja, se nós então negamos isso, achamos que isso não pode, etc, como será que nós conduzimos esse processo de desenvolvimento emocional nos nossos filhos? Nos nossos filhos, nas crianças, ou nos adolescentes, ou nos jovens, naqueles e naquelas que fazem parte da nossa vida, da nossa história, né? Ou seja, meus amores, minhas amoras, é desta forma, é olhando para isso, é se olhando, é seu autoconhecimento, é você entender que este processo, ele é complexo, mas ele é possível, ele é complexo, mas ele pode e ele deve trazer leveza, que é complexo, mas ao mesmo tempo ele traz um crescimento. Ele é complexo, porque ninguém nasce sabendo, porque nós não sabemos, nós não nascemos sabendo andar, falar, pular, andar de bike, nadar, escrever, ler, produzir. Não, nós não nascemos assim. Aliás, gente, vou contar uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam, né? Não sei se vocês sabem, se alguém sabe, diga aí, sei. Mas vocês sabiam que um bebê, né? Quando ele nasce, um recém-nascido, dentro, né, das funcionalidades, dentro das estruturas que ele tem, a emocionalidade é a que nos primeiros meses de vida é a que mais, é a que mais pula, é a que mais pulsa. Sabem por quê? O bebê, né, nos primeiros meses, recém-nascido, lá nos primeiros 28 dias, depois o segundo mês, o terceiro mês, ele nasce com o seu olfato quase que pronto, construído, e os outros sentidos não. Ou seja, então, pela ausência do sentido, por exemplo, da falta da visão, da audição, do paladar, do tato, este desenvolvimento emocional, ele é impactado de uma forma grande. E quem tem o poder, a permissão de trazer para o bebê a segurança para que ele se desenvolva e vá construindo tudo isso, é a mãe. É a mãe.
Eu estou trazendo aqui um dado apenas de curiosidade para vocês, né? E isso é muito interessante, por isso a importância, por exemplo, da amamentação, tirando a questão do leite, né, do leite materno, tanto que isso é importante, né, para a saúde, para a questão da imunidade, mas aqui, né, nós estamos falando da parte emocional, né, do desenvolvimento, e eu estou trazendo para vocês um dado. Então, assim, olha só, a importância, ela é tão grande, né, dentro da nossa existência humana, que ela já, desde os primeiros momentos de vida, desde do nascimento, ela tem um papel importantíssimo. E olha que interessante, gente, às vezes vocês podem dizer, poxa, mas tá, meu filho tem 18 anos, e aí daí? Tem coisas que, por exemplo, é muito importante nós sabermos, embora os nossos filhos não tenham essa idade, mas porque faz parte de todo um processo, né? Uma história de desenvolvimento, uma história de evolução, senão nós vamos nos tornando pessoas, né? Vamos nos tornando seres humanos, pais, mães, vulneráveis, assim, rasos mesmo, de ficar achando tal coisa. Não, e tudo tem um embasamento, tudo tem um alicerce, né? E nós vamos entendendo este alicerce desde o começo. E este começo, gente, quando nós nem imaginávamos ainda, ele já estava ali, né? Sendo construído. Ele continua sendo construído? Continua sendo construído. E ele vai sendo construído cada vez mais. Nós vamos entendendo, nós vamos sentindo, nós vamos percebendo nas pessoas, né? Naquele pai, naquela mãe, ou até mesmo naquele filho. Vocês já ouviram? Quem daqui já ouviu dizer assim, puxa vida, fulano de tal é o pai dele escrito, fulana de tal é a mãe escrito, né? Não somente na fisionomia ou no jeito de falar, né? Mas também no jeito de ser, né? Também no jeito de ser, porque o nosso desenvolvimento humano, ele inicia quando nós somos gerados e ele vai até o momento da nossa morte, né? Essa é uma grande descoberta que a neurociência fez, né, para a humanidade, porque até então o que se sabia e o que se defendia era que os seres humanos, eles nasciam e aí eles começavam a se desenvolver, aprendiam, usavam essas aprendizagens e viviam dentro deste processo de desenvolvimento até um determinado ponto. E que a partir daí ele estagnava, ele parava, era como se ele congelasse ali. E não. Nós, assim como um bebê, por exemplo, de 10 dias, de 2 dias, assim como esse bebê, ele está se desenvolvendo e às vezes a gente ainda não esteja percebendo uma pessoa, por exemplo, com 90 anos, com 80 e poucos anos, 90 e poucos anos, pode ser que a partir, né, das suas poucas mobilidades físicas, a gente olha e fala assim, opa, mas não está ouvindo direito, não está falando direito, mas ele está sim se desenvolvendo. E o quão é importante nós sabermos disso, o quão tudo isso traz pra gente conhecimento, e um conhecimento, gente, de transformação, um conhecimento que faz a diferença humanamente falando.
né? Ou seja, invista poderosamente no seu autoconhecimento. Invista poderosamente no seu processo de desenvolvimento humano. Invista, persista dentro do seu processo humano. É este processo, esta mola que fará com que você esteja sempre, né, de braços erguidos, prontas e prontos para aproveitar a vida. Apesar, muitas vezes, de ter sol e outros dias ter chuva, ter frio, ter calor e assim sucessivamente. Invista, queridas mães, queridos pais, invistam no autoconhecimento, naquilo que fará de você um homem e uma mulher de pés no chão, de pés firmes no chão, né? Não é fácil. Quando nós falamos em estímulos, gente, nós vivemos num mundo hoje lotado, né? Vamos dizer assim, chega a ser até poluído de tantos estímulos. Mas a pergunta que não quer calar: estes estímulos estão para quê? Estão para quê? Em que momento estes estímulos qualificam o nosso processo de desenvolvimento? Em que momento? De que forma? De que maneira? Tá bom? Vocês estão muito quietinhos. Me mandem aí se tá bom, se tá fazendo sentido para você. Se tudo isso junto e misturado, né, faz a diferença. E mais do que isso, gente, se dentro disso que eu falei existe algo que você gostaria, por exemplo, de me perguntar. Por esses dias, eu quero fazer com vocês uma experiência de perguntas e respostas para que a gente possa interagir mais, fazer com que esse momento seja um momento assim de engajamento para nós, tá bom? Vocês conseguiram, gente, printar a tela? Printar é você vir aqui. Como é que printa a tela? Você sabe? Você vai, pronto, printei. Printa a sua tela e depois você publica isso, né? Eu recebi alguns prints de tela que eu fiquei encantada, né? Recebi alguns comentários, algumas descrições, porque aqui a live, ela é algo que é muito mais para aquele que está falando, né? Você está aqui falando e nós vamos sabendo, entendendo que aquilo que nós estamos falando está fazendo sentido na medida em que vocês vão interagindo conosco, né? Através aí desses emojizinhos, através de mensagens que vocês mandam, ou seja, né? Então, se você não printou, ainda dá tempo de você printar, dá tempo de você postar, me marcar, @AnaGândara, tanto no Insta quanto no Face, somente no YouTube, né, que não dá para você postar, mas você pode printar, quem está no YouTube pode printar e postar no Facebook, tá bom? E é isso. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido um bom conteúdo. E a frase de hoje, que subirá daqui a pouquinho pro feed, não tema o futuro. Não se preocupe com o futuro. Não se preocupe com o futuro. Seja o futuro. Viva
suas emoções. Não tema o futuro, seja o futuro. Por quê? Nós já somos, né, gente? Nós somos o futuro. O futuro é aquilo que eu faço aqui agora. Aquilo que eu tô aqui fazendo agora, neste momento, já está ecoando para daqui a pouco. Então, não tema o futuro, seja o futuro. Viva suas emoções. Viva. Não tenha medo delas. Não tenha medo de estar triste, de estar com medo, de ter raiva. Não, porque se você fizer isso, minha amora, você estará negando a sua humanidade, né? E não é isso que nós deveremos fazer. Se nós queremos um processo de desenvolvimento humano, se é isso que nós desejamos, nos desenvolver humanamente, foque nisso, né? Não tema o futuro, seja, meu futuro tá aqui, agora, uau, cheguei, tô aqui, já estou no meu futuro, né? Então, bora pra frente, vamos olhar, vamos acreditar que as nossas emoções são aquilo que qualifica a minha vida. Aquilo que dá valor, que dá qualificação para aquilo que eu sou, para aquilo que eu faço, da forma, do jeito, e pronto. E se tá legal, tá dando um bom resultado, ok. Se não tá uma meleca, começa de novo. Quem disse que você tem que acertar tudo? Não! Quem disse, gente, que estou com 50 anos de idade, faço um monte de coisa certo e um monte de coisa ainda eu erro. Tem coisas que eu fico insegura na hora de fazer. Por quê? Porque eu sou ser humano. Ser humano, não é? O que bate aqui nesse músculo é a minha humanidade. Quando você acreditar nisso, quando você estiver apaixonada por isso, por este processo, nossa, ninguém te segura. Quando você estiver apaixonada pelo processo e não pelo desafio, né? Pelo desafio talvez de superar uma tristeza, pelo desafio talvez de superar um medo, pelo desafio. Se humanamente você tem essa capacidade e você fará isso, né? Mas superar isso só de fato, vai te virar do avesso e te fazer uma mulher poderosa quando você estiver literalmente apaixonada pelo processo que te levou a chegar lá. Né? O contrário vai ser como a chuva que eu falei no começo. Ela bateu, escorreu, pode até dar uma encharcadinha, mas não passará disso. E daqui a pouco já estará lá faltando água, né, no teu oásis. Então é isso, né? Não tema o futuro. Seja o futuro, né? O que você quer para a tua vida amanhã? O que você espera para a tua vida amanhã? Seja isso, plante agora, comece agora. Sabe, a frase de ontem, né, que foi pro feed, você tá criando teu filho para quê? Para ser uma águia? Ou você está construindo uma gaiola linda, dourada, caprichando, pintando, para ele ser um pintinho para o resto da vida? O dia que eu estava construindo essa frase, a minha filha falou para mim: mãe, de onde você tirou isso, pintinho? Por que pintinho e não, por exemplo, sei lá, um periquito, um papagaio? Eu disse: porque pintinho é como uma galinha. Ele é filho de quem? Quem é a mãe do pintinho? A galinha, não é? E a galinha, ela faz o quê? Ela olha para cima ou para baixo? Ela vive ali, ó, olhando para baixo e ciscando, não é? Pois é.
Então você está criando teu filho para ficar ali, olhando para o passado, para as coisas que foram erradas, etc, etc. Ou você está criando teu filho para olhar para o céu? O céu significa o horizonte, o crescimento, os desafios que são superados, porque tem um processo, né? Então você está criando o quê? Para ser o quê? A águia, né? A história da águia, né? Que eu posso até contar um dia aqui para vocês, ou vocês podem procurar aí para vocês lerem sobre isso. Você está criando para ser isso, e aí isso é futuro. Isso é futuro, ou para ser um pintinho e ficar lá remoendo. Tá bom, minhas amoras? Gente, tô tão feliz que nós já estamos no nosso 11º dia. E ó, quem tá vindo hoje pela primeira vez ou pela segunda, pode parar. Amanhã quero te ver de novo aqui, hein? Pode dar um print nessa tela, postar, me marcar e vamos que vamos bombar nessas redes sociais, mudando de assunto de coronavírus para desenvolvimento humano. Combinado? Posso contar com vocês? Posso contar? A hora que eu abrir o feed do meu celular, vai ter assim, ó, uau, um monte de gente que postou e colocou lá. @Ana Gândara. Combinado? Beijo no coração. Daqui a pouquinho, vocês já verão que tá lá no feed a nossa frase de hoje. Não tema o futuro, seja o futuro. Viva suas emoções sempre. Tá bom? Beijo no coração, até amanhã. Sonhem comigo. Sonhem comigo, tá? Pensando em tudo isso que eu disse para vocês hoje. Beijo, até amanhã.